Sim. Olá, ouvintes do Pod Newton, tudo bem? Boa tarde. Hoje estamos aqui com a professora doutora Leandra Santos. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Que bom. O assunto de hoje é um assunto que parece que é de ficção científica, mas está cada vez mais na nossa realidade. A impressão de órgãos artificiais. Eu não sei se vocês já imaginaram, mas eu já. Como seria a nossa vida com órgãos artificiais? É algo, assim, muito louco de se pensar na minha cabeça. E antes de começar em si, vamos aqui falar do Pod Newton. O Pod Newton é um projeto de podcast do Colégio Breda Newton Braga. Ele serve como abertura, como a porta de entrada assim, de vários projetos. O episódio de hoje é em parceria com o projeto Historiando a Ciência, um projeto que tem uma vertente acadêmica, uma vertente historiográfica aqui no colégio, da literatura acadêmica, e o projeto de hoje é uma parceria entre esses dois. Hoje o projeto conta com a professora Leandra Santos, e que eu vou dar aqui uma colinha no currículo dela, que é grande. É professora associada da UFRJ, colaboradora com o Inmetro, doutorado em Ciências Morfológicas pela UFRJ, experiência internacional em Lyon, na EdTech como bolsista Marie Curie e muito mais. Professora, a senhora gostaria de falar um pouco sobre a sua área de pesquisa, né? Bioprinting, células 3D, células tronco. À vontade. Legal. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui de volta ao colégio. E falar que, na verdade, hoje eu trabalho muito na área de engenharia tecidual, bioimpressão, que a gente vai falar bastante, ou bioprint. Mas tudo começou lá atrás, quando eu comecei a trabalhar com células-tronco. Então, o meu doutorado ele foi focado em células-tronco de gordura, de tecido adiposo. Na época, a gente não conhecia muito bem, né? Ninguém estudava gordura, na verdade. Era bem depreciado esse tecido e órgão. E aí, ele foi sendo cada vez mais estudado por conta da presença dessas células terapêuticas e também por conta, claro, né, da incidência, aumento da incidência da obesidade. E aí, tudo começou assim, dentro da UFRJ, estágio de iniciação científica durante a graduação, depois o doutorado, até que então, né, eu entro no concurso em 2009 e começo a desenvolver minhas linhas de pesquisa e caminhar mais para essa área, né, que você falou que parece ficção científica. A gente já avançou bastante, mas ainda tem muita coisa para avançar. E essa área onde a gente pensa em realmente, né, o objetivo é bem audacioso, da gente reconstruir esses órgãos no laboratório. Então, doutora, podemos começar com as perguntas? Claro. Então, como que surgiu as ideias de criação de órgãos artificiais? Tá. É uma ciência que a gente fala, né? Vocês jovens vão achar, super velho, tudo para eles é velho, né? Mas para a ciência é antiga, né? Para a ciência é uma ciência super nova, porque o primeiro estado da arte, quando a gente começa, né, a conceber uma nova ciência, né, começa com esse estado da arte. O estado da arte da engenharia tecidual começou, foi primeiro discutido, né, no final da década de 80. E o primeiro artigo científico com esse estado da arte foi publicado em 1994. Então, para a gente, na ciência, é uma ciência muito recente e que evoluiu e desde então só evolui e evolui cada vez mais e cada vez o ritmo está mais acelerado de evolução porque começa a incorporação nessa área da indústria que a gente chama de 4.0, que é então, são essas ferramentas que vocês pesquisaram de impressão 3D e bioimpressão. E quais foram os principais passos para a consolidação dessa ciência? Não consolidada no sentido de ser uma área de estudo hoje, né? Ser introduzida mesmo. Sim, de ter sociedades científicas. Eu não acompanhei desde o início, né? Em 94 eu estava aqui estudando. Mas eu acompanho desde a minha graduação, meu estágio de graduação, que começou em 2001. Então eu acompanho um pouco, primeiro como estudante, né? Depois como profissional. E, na verdade,
ela foi sendo fortificada como toda ciência, né? Então foram nascendo sociedades científicas, primeiro sociedades científicas internacionais, depois sociedades científicas nacionais, vão se formando redes, grupos de pesquisa que começam a se dedicar a esse assunto, né? Não era tão comum quando eu comecei a trabalhar com isso, hoje já é mais amplo, né, o número de pesquisadores no Brasil e fora do Brasil que trabalham na área. E aí você vai fortificando, né, e fortalecendo a área de pesquisa. E o que torna os órgãos artificiais tão diferentes dos nossos humanos mesmo? É bem diferente. O objetivo é que sejam iguais. Porque quando nasceu essa ciência lá em 94, a ideia, a força motriz, né, dessa ciência, a dor que ela responde é a escassez de órgãos na questão do transplante médico. Então a ideia era, a gente não tem doadores suficiente, as pessoas, né, vão a óbito por conta disso, por que não, se a gente conhece as células, conhece biomateriais, por que não recriar esses órgãos em laboratório, né? Então essa foi a pergunta que foi feita lá no início, tá? E agora que a senhora levantou sobre o tópico, qual que é a principal diferença entre órgãos artificiais, próteses e transplantes? Tá, muita diferença, tá? Então, a ideia era produzir esses órgãos para que eles atingissem, então, uma maturação tal, né, uma semelhança tão grande com os nossos órgãos, que eles chegassem ali no transplante médico, ok? Uhum. A gente ainda não tem órgãos totalmente transplantáveis. A gente tem já algumas tecnologias que permitem a gente transplantar tecidos. Então, por exemplo, a pele é a primeira área que surge, né, da engenharia tecidual, é uma área bem avançada nesse sentido. Então, hoje a pele ela é utilizada como modelo de testes em substituição de animais no laboratório e ela é utilizada também para transplante. Em então, humanos, que é essa em humanos, quando eu falo transplante em humanos. Então, é um tecido ali que a gente está bem avançado, mas a gente ainda não tem, por exemplo, um rim, um coração, que são órgãos mais complexos mesmo, em termos de conteúdo celular, proteínas que estão ali presentes, a questão da coordenação entre as células para que elas consigam exercer aquela função, entende? Então a gente ainda não tem isso, tá? O transplante hoje a gente tem, né? Já tem bastante tempo que a gente tem, o Brasil é bem avançado nessa área. A gente tem o transplante médico, né? Vocês ouvem falar, fulano tá esperando um doador compatível, e aí ele consegue fazer o transplante, né? Transplante de fígado, de rim. Então a gente tem isso acontecendo na medicina. É mais uma técnica cirúrgica ali, né? Às vezes eu até vejo notícias que ficam 3 meses esperando. Sim. Ou então, até mais, né? muito, às vezes vão até óbito, né? E não conseguem. Então, aí a ciência veio para isso. Então, vamos fazer isso em laboratório, porque a pessoa vai esperar. A gente pode coletar as células tronco que ela tem, né? A gente tem tecnologia para isso. Expandir no laboratório, criar o órgão e aí transplantar. Então, esse é o nosso mundo ideal que a gente, como cientista, está perseguindo, tá? Prótese já são substitutos de algumas partes do nosso corpo que não contêm células vivas. Então não é, por exemplo, fulano colocou uma prótese no joelho, no quadril, uma prótese mamária. Aquilo são o que a gente chama de biomateriais, são materiais que o nosso corpo tolera, mas não são vivos, né? Eles só estão preenchendo uma função ali. Por exemplo, prótese mamária, uma função estética. Prótese ortopédica, uma função de movimentação, né? Enfim. Então, são materiais que o nosso corpo tolera, mas não é um tecido biológico vivo, entende a diferença? Então, aquelas pernas metálicas são um exemplo de prótese? Sim. Doutora, qual seria a diferença da integração do nosso sistema nervoso com uma prótese com um tecido impresso? Porque, e só para complementar aqui a dúvida, em que momento, para uma pessoa no futuro conseguir ter um órgão 100% artificial,
imagino que tem que ser usado as suas células-tronco, né, para a fabricação disso. A gente, não considerando uma precaução muito grande de tirar células-tronco totipotentes logo no nascimento do bebê, provavelmente deve tirar células-tronco do tecido, né, já mais um pouco semi-especializadas. Então pode fazer isso em qualquer momento da vida, nessa parte mais técnica mesmo. Tá. São duas perguntas bem diferentes. A primeira, essa questão da integração. Então, quando você tem uma prótese mecânica, e aí tem essas próteses hoje sendo desenvolvidas, que são mais inteligentes, né? Que às vezes tem chips que conectam com o circuito nervoso, né? Aqueles braços mecânicos de movimentação, você precisa ter algum sistema artificial ali de conexão com a parte neuronal, tá? Não é muito a minha área, não sei o quão está avançado isso, mas está avançando também já é uma realidade, já tem alguns casos de sucesso. Quando você pensa nesse órgão artificial de tecido biológico, né, que é a minha área de atuação, produzido em laboratório, não há essa necessidade de conexão artificial, porque a ideia, como ele é biológico, o corpo vai entender ele como sendo próprio, né, que a gente fala self, e aquilo ali, conforme vai passando o tempo de transplante, aquilo ali vai sendo integrado naturalmente com os outros tecidos e órgãos. A gente pode dizer que isso ocorre pela plasticidade neuronal de Sim, sim, os nossos tecidos são plásticos. Cada um no seu grau, né? Quando eu era aluna de colégio, um pouco na graduação também, a gente não acreditava, por exemplo, na neuroplasticidade, né? Era como se o neurônio fosse uma célula mais especializada que a gente tem e aquilo ali fica ali. Hoje a gente sabe que não, que existe uma certa plasticidade, mas é claro que não é comparável, por exemplo, ao nosso tecido ósseo. Nosso tecido ósseo é muito mais plástico. Eu posso dizer que a questão de renovação, de regeneração dos neurônios é baixa, mas a plasticidade de um neurônio acabar assumindo a função de outro, se estendendo, essas coisas é alta. Né? Não, plasticidade tem uma certa relação com regeneração, tá? Então, quanto mais plástico é o nosso tecido, o nosso órgão, maior é a capacidade regenerativa dele e, muitas vezes, maior a concentração, né? O número de células-tronco que a gente tem ali. Então, quando você falou de célula-tronco de embrião, a totipotente... eu dou aula de embriologia na graduação, embriologia e histologia. A totipotente, são aquelas primeiras células ali pós-fertilização. Podem se especializar em qualquer um. Ninguém trabalha com aquelas células no laboratório, tá? As células embrionárias que a gente já trabalhou no laboratório são as pluripotentes. E aí, eu não quero ser assim, muito técnica, né, científica, mas é uma fase do embrião onde eu tenho um grupo de células que ainda vão gerar todos os nossos tecidos e órgãos. Antes da gastrulação. E um outro grupo de célula que vai gerar os anexos embrionários. Então eu pego aquela célula, a do blastocisto. Isso, as células em volta não me interessam. O que me interessa são as células que vão gerar todos os tecidos e órgãos. Entendi. Foi uma luta aqui no Brasil, início de 2000, pelos cientistas para conseguir a liberação ética, né, para conseguir trabalhar com essas células humanas. Não era permitido. E aí depois passou-se a ser permitido de usar essas células de descartes de clínicas de fertilização in vitro. Entendi. Né? Então... Que também é uma barreira, né? Questão ética, porque se envolve muitos segmentos sociais que acaba, de certa forma, interferindo na questão da ciência, né? Sim. Sim, principalmente religiosos nesse caso, né? Mas na clínica de fertilização in vitro, né? Pelo menos do meu entendimento, aquilo ali já foi gerado, tá criopreservado. Sim. E se os pais, né, os gestores não forem utilizar, vai para o lixo. Né? Então, o que a clínica iria descartar ia para o laboratório de pesquisa. Você acha que hoje necessita de alguma regulamentação mais específica para dar apoio à ciência, para ela poder seguir adiante nas pesquisas nesse sentido? Não, a gente avançou muito nessa área. A Anvisa, inclusive, o Brasil é pioneiro em uma regulamentação. A gente tem regulamentação específica por o que a gente chama de produtos de terapia avançada, que são justamente esses produtos à base de células,
à base de genes, de biomateriais, que a gente faz na engenharia tecidual, com bioimpressão 3D. Então a gente já tem legislação da Anvisa para isso, que regulamenta desde o laboratório, acompanha o ensaio clínico e registra depois o produto terapêutico. Como se fosse uma patente? Não é uma patente, é um registro. É um registro. Isso. Ah, tá, um registro científico. Na própria Anvisa, Tá. para que, por exemplo, a empresa, né, que foi o patrocinador do estudo, consiga comercializar e Sim. que o paciente, né, seja um produto que seja seguro, né? Porque a Anvisa vai acompanhando desde o início do desenvolvimento. Então, regulamentação a gente tem essa célula embrionária, a gente não utiliza mais ela, porque em 2006, um pesquisador japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2012, ele conseguiu isolar a partir de células de pele, primeiro de camundongo e depois de humanos. Ele isolou essa célula de pele e fez uma transfecção gênica com 4 genes envolvidos lá do período embrionário do blastocisto, e ele conseguiu dediferenciar essa célula para o estágio de pluripotente. Então quando quem tem, eu não trabalho com as iPS, né, que são as Induced Pluripotent Stem Cells, mas quem trabalha com essa célula utiliza esse tipo celular, né? Não utiliza mais do embrião. Então antigamente usavam o embrioblasto nas células internas ali do embrioblasto. Isso, de descartes. Isso, de descartes. Hoje não. Hoje fazem uma reversão, uma desdiferenciação, esse que seria o termo, de uma célula da derme. Ou da da derme, o fibroblasto, sim. Beleza. Hoje não só o fibroblasto, se faz isso, começou com essa célula, mas se faz hoje em dia até de célula hemácia, nossa célula do sangue. A senhora falou que não trabalha com isso, né? Então, com quais tipos de célula você trabalha? Quais são os biomateriais utilizados e as máquinas de impressão? E a ordem? Tipo assim, esse sistema de funcionamento de você imprime a proteína junto com a célula. Tá, entendi. Entendeu? Tá. Então, eu trabalho com as células tronco mesenquimais, que a gente chama de adultas, porque são isolados da pessoa. Em embriologia a gente chama de organismo adulto, tipo o feto. O feto já é um organismo adulto porque ele já está todo com todos os tecidos e órgãos formados, tá? Então, essas células tronco mesenquimais são isoladas do organismo adulto, criança, adolescente, etc., adulto. Mais especificamente, eu trabalho com a de gordura, a de tecido adiposo. Então, é uma célula abundante, né, que a gente consegue, então, também através de descartes de cirurgias plásticas, né? Então, no meu doutorado, eu passei muito dentro do centro cirúrgico, coletando amostras de gordura por lipoaspiração, tá? E aí você pega aquilo ali que também iria para o lixo, leva para o laboratório e você consegue isolar essa célula. Entendi. Aí essa célula tronco indiferenciada, ela agora não consegue se transformar em todos os tipos de tecido do nosso corpo. Ela tem um potencial que a gente chama mais restrito, por isso que agora eu chamo ela de multipotente. Ela não é mais pluripotente, entendeu? Mas as minhas linhas de pesquisa envolvem engenharia de cartilagem, osso e da própria gordura. E o mecanismo de impressão, né? Quais máquinas são utilizadas? O biomaterial que é usado para imprimir essas coisas? Quando eu comecei a trabalhar nessa área, ainda no doutorado, depois um pouquinho no início do pós-doutorado, a gente não tinha impressora 3D, bioimpressora para esse uso, tá? Então, como é que a gente fazia? A gente tinha a célula e aí existiam colaborações, até hoje existem, né? Mas a gente pegava esses biomateriais com pesquisadores, a maior parte das vezes da área de química, de física, né? Que entende dos materiais. Então, eles produziam esses materiais no laboratório, entregavam pra gente e a gente associava a célula. Para mim, era muito desconfortável. Eu me lembro das minhas conversas com meu orientador, meu antigo orientador, eu falava, isso não é engenharia, porque eu tô pegando uma coisa, associando outra, e não era eficiente essa associação. Eu nunca imaginei como que aquilo ali vai virar um órgão, um tecido, um órgão, né? Aquilo não entrava na minha cabeça e para mim não tinha nada de engenharia, né?
Então era um desconforto meu, mas era como se fazia, era como a gente conseguia fazer na época. E aí o grande pulo do gato foi, acho que final ali, início de 2000, não. Já o início de 2000, 2005 ali, já se começou a discutir, a impressão 3D, a manufatura aditiva, ela já estava avançada como ciência, e aí começou-se a discutir a incorporação dessas tecnologias na manufatura aditiva para a engenharia tecidual, criando uma nova área que na ciência a gente chama de biofabricação. Legal, né? Que você, como professora de português, é uma palavra que não existe. Não existe na língua portuguesa, não existe na língua inglesa, mas foi um termo cunhado ali. Né, o prefixo, as partes, isso. Assim como na própria ciência, as partes. Sim. Cria uma lógica gramatical. E aí a gente começou a fazer, né, conseguir produzir no laboratório coisas, vamos pensar, coisas mais reais, tá? Os órgãos mais complexos são mais difíceis de imprimir, né? Sim. Porque são vários tecidos diferentes. É mais difícil por vários aspectos. Um dos aspectos e aí pode ser uma nova área para vocês estudarem, né? Como profissionais, enfim. Um dos gargalos tecnológicos é você ter CADs, né? Esses modelos 3D complexos o suficiente. Ninguém consegue desenhar um CAD de um coração, por exemplo, com toda a sua complexidade. E aí ter esse desenho no software, o software jogar para porque aí o software joga para a impressora e a impressora traduz aquilo ali, né, e imprime. Então a gente tem esse gargalo. Muito complexo. E o sistema nervoso central, como reage a tudo isso? Porque são órgãos sensíveis, né? Sim. Olha, quando a gente faz aí são coisas diferentes, né? O que está muito avançado já de transplante, eu digo nos ensaios clínicos médicos, é a terapia celular. Então é quando eu pego uma célula e eu injeto essa célula e essa célula tem propriedades regenerativas terapêuticas. Isso é uma abordagem, está muito avançado. Eu mesma já participei de alguns ensaios clínicos como pesquisadora, enfim, isso está bem avançado. O que não está tão avançado, mas também já tem uns casos, é esse transplante desses bioimpressos. Isso já ainda não está tão avançado assim para a gente ter tanto background ainda para construir. Mas, por exemplo, por que a pele foi o primeiro tecido a ser engenheirado? Porque a pele é camada por camada. Então, lá na hora que eu estou pipetando no laboratório, se pipetava a derme com um material parecido com a derme, depois a epiderme, entendeu? E aí, como é camada, é tipo um sanduíche. Sim. E aí eu consigo formar aquilo ali. A mesma coisa na bioimpressora. A pele também foi um dos primeiros tecidos bioimpressos, justamente pela essa deposição camada a camada da impressora. A estrutura dela tridimensional facilita, né? Ela não é tão complexa assim em termos de estrutura tridimensional. Agora, os nossos outros tecidos e órgãos, sim. O rim é o mais complexo, né? O pessoal dessa área, os pesquisadores, principalmente os internacionais, né, que são mais ambiciosos, eles têm uma busca, tem uma corrida ali entre eles em quem vai primeiro imprimir um rim funcional. De tão complexo, né? Só aquela parte filtrante funcional do rim. A unidade funcional dele é muito complexa, muito pequena, né? Isso, imagina imprimir, ter uma resolução de uma máquina que consiga imprimir daquela maneira. Nossa. Só uma última dúvida assim da minha parte é sobre a questão de compatibilidade imunológica. Quais são os mecanismos de detecção, assim, como que o corpo detecta e fala, não, tá tudo ok, ou não, ataca. Esse casamento, né? Eu aceito ou não aceito. São proteínas de membrana, Então, para a parte dos biomateriais, é parecido com a prótese. Então, a prótese, ela também é um biomaterial e ela é tolerada pelo nosso corpo, né? Ninguém expulsa uma prótese. Então, claro, o corpo interpreta como não fazendo parte dele, mas existe uma certa tolerância imunológica ali, tá? Não é uma reação inflamatória que vai levar ali algum tipo de problema. Então, a mesma coisa quando eu tenho os meus biomateriais, que eu trabalho no laboratório para imprimir, para associar com as células. Eles são considerados biomateriais porque eles são
toleráveis pelo nosso sistema imunológico. E a célula, se você faz um transplante que a gente chama de autólogo, ou seja, eu estou transplantando a minha própria célula, não há problema algum, tá? Nesse quesito também, as células mesenquimais que eu trabalho, elas têm uma vantagem. Elas não são rejeitadas pelo corpo, por outros, né? Elas têm ali uma tolerância imunológica diferente. Vou dar o exemplo de um ensaio clínico que a gente executou antes da pandemia, onde a gente coletou célula-tronco mesenquimal de 3 doadoras voluntárias saudáveis e infundimos, né, por circulação venosa em 12 pacientes com diabetes tipo 1 recém-diagnosticada. E há um transplante que a gente chama do tipo heterólogo, né, são pessoas diferentes, mas não houve nenhum problema de rejeição imunológica, porque essas células, elas têm essa propriedade. Entendi, interessante. Sim. Boa tarde. Passando um pouco para o lado da medicina, qual a demanda de transplante e como pode suprir essa necessidade dos órgãos artificiais? A gente já conversou isso um pouco. A demanda é grande, eu não tenho os números, né, exatos assim na minha cabeça. Eu tô até lembrando de um slide meu, que acho que, por exemplo, a transplante renal são 30 mil pessoas esperando no Brasil. Isso no Brasil. Mas é muito grande e a ideia é que essas novas tecnologias consigam suprir essa demanda. Mas, claro, para isso a gente vai precisar ainda de escala, velocidade de produção, diminuição de custo. Então, a gente está caminhando, né? O sistema financeiro ainda é uma barreira para a questão do desenvolvimento dessa ciência, dessa pesquisa. É uma pesquisa, como toda pesquisa, né? É uma pesquisa cara, que envolve cultivo de células, tá? Não é barato, mas não é o impeditivo para translação. Vamos pensar assim, tá? O impeditivo hoje para translação mesmo é a questão da escalabilidade, da reprodutibilidade. Vamos pensar, né? O nosso sonho é que a gente tenha uma biofábrica. E aí foi o que você falou das etapas. Então eu vou ter lá uma parte do laboratório para cultivar essas células e aumentar em número. Até mesmo para aumentar em número, a gente ainda tem alguns gargalos tecnológicos, a gente ainda não consegue fazer na quantidade suficiente que a gente gostaria. Quais meios de cultura vocês usam? D-Man ou não? Diversos, depende da célula. Depende. O D-Man é o mais básico. Eu posso dizer que ele serve para mais coisas, né? Ele só todo meio de cultura, na verdade, é uma sopa de aminoácidos. Sim. Que a gente dá para a célula para ela construir as proteínas. É basicamente isso. É parecido quando você toma um whey protein, um peptídeo. Então aquele dali. Então depende muito da célula, né? 100%. Depende para que você está estimulando a célula. Sim. Mas essa não é ali o gargalo. O gargalo é o quão essa célula vai conseguir multiplicar. Tá? Quanto tempo demora para imprimir um órgão, assim? Ou um tecido, um pedaço de tecido? Tá, vou chegar lá. E aí tem essa parte da cultura, depois tem a parte, vamos pensar, se a gente for para impressão 3D, a parte da impressão do material. Então, se forem materiais que a gente fala poliméricos, que precisam fundir na hora que imprime, aquilo ali, o cabeçote da impressora, ele vai mais de 100 graus, então eu não posso colocar minha célula ali, minha célula vai fritar, literalmente. Né? Então aí eu tenho impressoras que tem cabeçote que dispensa o polímero e um outro cabeçote que pode ser até refrigerado, que aí já é uma mistura de célula com hidrogéis. Então são hidrogéis que são impressos ali, não precisam dessas altas temperaturas, né, para serem impressos. E aí essa velocidade de impressão, ela também é um gargalo. A gente ainda não tem, a gente evoluiu muito em bioimpressoras, mas a gente ainda não tem uma velocidade satisfatória. Então, por exemplo, a gente estava falando do coração. Vamos imaginar que eu já consigo desenhar um coração e eu já consigo ter bioimpressoras que interpretem aquela complexidade daquele CAD. Mas eu ainda não tenho velocidade de impressão. Então, provavelmente, quando eu estivesse ali, na metade da minha impressão, a minha primeira camada de célula que eu imprimi já ia estar morrendo. Tá?
Então, existe isso. A gente não imprime coisas muito grandes. A gente imprime hoje num tamanho suficiente para fazer um teste que a gente chama de pré-clínico, né, em modelos animais, num camundongo, num rato, até numa ovelha, né, animais mais complexos. Mas a gente ainda não consegue. E aí também partes, né, do osso. Vamos pensar no osso. Consigo imprimir partes do osso, ainda não consigo imprimir um fêmur inteiro, uma tíbia inteira. É que eu já li, não sei até que ponto era verídico, a questão de imprimir uma parte de uma veia, uma parte de uma artéria. Sim, pode. Isso é pequeno, né? É bem pequeno. E não é tão complexo assim. É mais tecido epitelial, né? Isso, célula endotelial. Sim, aí a complexidade é você conseguir fazer o tubo, né? Sim. Então, partes eu consigo imprimir, eu ainda não consigo... Por exemplo, a própria pele que eu imprimo, ela ainda não é vascularizada. Aí eu tenho que ainda vascularizar. Estão tentando... A nossa sorte na engenharia tecidual é que quando você transplanta, há atração de células imunes para aquele local e há chegada de vasos também. Então, se o seu transplante tem sucesso, ele enxerta, né? Que é o que a gente fala, porque os vasos chegam. Então, os vasos do hospedeiro acabam chegando ali. Mas o nosso sonho também é ter já o mais completo possível sendo fabricado em laboratório. Então, tem muitos cientistas se dedicando a produzir esses vasos, a ter estruturas já com vasos. E como isso pode mudar a vida dos pacientes? Já teve um impacto positivo na área? Já tivemos muitos impactos. A gente tem já uma coletânea ali de resultados com terapia celular, por exemplo, né? Falei do estudo que eu participei de diabetes, mas existem diversos estudos que rodam no Brasil, ao redor do mundo. Então a gente já tem pacientes sendo beneficiados com isso. E para a área de engenharia tecidual, de fabricação de órgãos, a gente já tem alguns cases também. A gente teve há pouco tempo, eu não me lembro qual país foi, mas teve um transplante de traqueia, bioimpressa. Já tivemos transplante de orelha, tá? De orelha eu acho que foi algum país da América Latina. Mas, enfim, a gente já tem alguns casos ali, mas isso ainda não está na rotina médica. Por quê? Por a questão da segurança, né? Principalmente, a gente precisa ter muitos ensaios clínicos, muita informação, até que isso seja uma terapia, né, aceita, né, no nosso caso aqui pelo SUS, né, e aceita como uma prática médica, assim, de rotina. Mas há esperanças, por exemplo, o transplante de medula óssea, que hoje vocês devem achar, transplante de medula óssea comum e tal, não era comum, não era uma terapia aceita. E é uma terapia celular. Que já está bem avançada até. Sim, é o primeiro protocolo de terapia celular. Isso data lá após Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, acho que começou na década de 60, mas deve ter, 10 anos, talvez 15, no máximo, que os planos de saúde aceitaram como uma terapia e começaram a cobrir esse tipo de custos. Então, infelizmente, o que acontece muito, e isso não é só para a área de órgãos artificiais, que tem um descompasso, né, entre a velocidade da ciência e a velocidade da parte de regulação e etc, né? Isso acontece muito. Acontece até mesmo com a internet, né? Inteligência artificial, né? Crimes, né? Online que a gente não tem leis ainda específicas para isso. A ciência é parecido também, né? A gente vai produzindo as tecnologias, mas essa outra parte às vezes demora um pouco para acompanhar. E a senhora acha que o Brasil fez avanços muito significativos nessa área? Sim, com certeza, com certeza. A gente é um país, assim, que eu tenho colaborações internacionais, vou a congressos internacionais na área e tecnologicamente falando, a gente não está aquém. Então a gente tem competitividade tecnológica. É uma corrida científica, né? Agora, lá, claro, existe maior, no geral, tá? Não vou falar de cada país, né, de fora do Brasil, mas no geral existe mais apoio, né, mais incentivo. Eles lá fora conseguem reter pessoas, né, para trabalhar. Aqui a gente, por exemplo,
vocês comentaram, né, que tem muitos professores aqui com mestrado e doutorado. Hoje, na academia, a gente tem uma dificuldade de reter esses doutores que a gente forma. Ocorre ainda reter no fuga de sentido cérebro, de né? isso, de contratação. A gente não tem tantas vagas na UFRJ, por exemplo, em outras instituições de O pesquisa. orçamento ainda é muito limitado. É isso. E aí eles acabam indo para fora do país e o pessoal lá adora, porque de tão bem formado que a gente forma, né, os pesquisadores aqui. A senhora puxou um gancho que eu estava pretendendo comentar em relação à inteligência artificial. Então, puxando assim, o que você acha que a inteligência artificial pode ajudar nesses avanços? Por exemplo, na formulação de CADs, talvez ajude. Essa é uma boa pergunta. Tem até, eu estava vendo, tem uma sociedade internacional, né, que é a mais clássica da área, e aí o congresso que vai ter agora em Detroit, eu vi que vai ter um pré-workshop, e aí um pré-workshop justamente de tentar entender como integrar a inteligência artificial nas ferramentas de engenharia tecidual. Então isso é uma coisa que começa a ser discutida, tá? Então não posso assim, te dar uma resposta muito exata, mas posso te dar um exemplo. Por exemplo, esses cultivo 3D, esses mini tecidos que a gente forma no laboratório, eu tenho uma startup também na área, né? A Gecel. E lá na Gecel, a gente começou um projeto em colaboração com uma outra startup de inteligência artificial, onde a gente está treinando, né? Se fala treinar a inteligência, a gente está treinando a inteligência com as imagens do nosso cultivo 3D e a ideia final é que ela consiga interpretar aquelas imagens e dizer para mim se aquilo ali está satisfatório ou não, como um controle de qualidade. Então é um exemplo mais simples, né? Mas que pode ser com certeza um aliado e isso vai poupar muito tempo pra gente. Monitoramento, né? Sim. E puxando da pergunta do Luiz, o que a senhora acredita que a gente vai ver nos próximos 10 ou 20 anos? A senhora acredita que a gente vai ter órgãos semifuncionais ou produção sob demanda do laboratório? Olha, difícil prever, né? Teve um colega aí atrás que, sei lá, na época da pandemia disse que em 10 anos a gente teria um coração impresso. Ele até depois, e aí ele falou, na época da pandemia, a gente estava fazendo muita coisa online, né? E aí vários workshops, simpósios que a gente atendia, fazia presencial, virou online, um deles, eu até dei uma palestra também online, e aí esse colega falou isso, e aí depois o outro colega que organizou da Embrapa de Brasília, ele falou assim pra mim, nossa, o fulano agora tá pedindo pra eu editar essa parte que ele falou. Não, porque quando você... Ele falou, tá falado. Porque quando você reúne foi um workshop, né, com muita gente que conhece do assunto, Sim. eles devem pensar no mínimo assim, tá sabendo de alguma coisa que eu não sei. Porque pra arriscar falar daqui a 10 anos foi tão preciso. Não, a gente não pensa isso não. A gente pensa tipo assim, nossa... Um otimismo exagerado, né? Como que ele tá falando isso? Chega a ser assim, sabe, displicente. Utópico, assim. Como você pode... Então, isso daqui vai ficar gravado pra sempre, né? As coisas na internet ficam pra sempre. Então, eu não vou falar exatamente como é que vai ficar. Mas se dentro do prazo de 10 anos acontecer, vão falar que ele é visionário. Olha como é que ele é visionário. Mas nesse caso, ele não se deu muito bem. Falta só 5 anos. Quanto tempo Na faz? época da pandemia. Gente. Faltam 5 anos, então, né? Falta com a só aposta 5 dele. anos. Acho que ele vai perder essa. Vai perder 5 anos, a gente não vai conseguir. Mas eu imagino que tudo andando bem e tal, né? Eu gostaria, né, como cientista do meu tempo de vida na Terra, eu gostaria de assistir essas terapias sendo utilizadas como rotina, ser uma prescrição médica, né? Vamos pensar assim. Eu gostaria de ver isso e acredito que a gente vá conseguir para tecnologias, entre aspas, vamos pensar assim, mais simples, né? E a gente pode imaginar um futuro sem filas, né? E, tipo, os órgãos artificiais podem superar os humanos ou... Essa é a ideia. Hoje a gente tem similar, eles simulam. Então, uma área que até a startup que eu fundei se dedica é não necessariamente para o transplante médico, mas para simular respostas fisiológicas de tecidos e órgãos para substituir o uso de animais
numa pesquisa, por exemplo, de um medicamento novo, né? Isso é excelente. Então a gente já... Aí não precisam ser grandes, de tamanho real. Podem ser mini tecidos. Isso deve ter algo isso. São mini tecidos que a gente já consegue fazer isso. Muito interessante. E a resposta é igual como se fosse a nossa, né? Muito melhor do que utilizar um animal de experimentação. Mas, tá? a senhora acha... Você falou do protetor solar. Para a área de cosméticos, produtos de cosméticos e higiene pessoal, isso já é uma realidade. A gente não utiliza mais animais. E é por causa disso? Por causa disso, porque a gente tem a pele, entendeu? Então, a gente não usa mais no Brasil a legislação. O Brasil é pioneiro também nas Américas. A gente não utiliza mais animais e a lei foi sancionada esse ano. Então, que bom, bem nova. Bem nova. E foi todo um caminho ali científico para isso. A Europa já tinha banido, né? E a gente meio que seguiu os passos da Europa, vamos pensar assim. Mas, amplificando um pouco a pergunta dele, você acha que em algum momento vai ser possível, tipo, ter uma troca facultativa? Tipo, eu não perdi meu rim, mas eu posso ter um rim melhor feito artificialmente. Melhor? Aí é só se a gente for pra área mais de robótica, né? Porque aí, porque célula a célula, né? A gente primeiro quer igual. A gente quer perseguir o igual. Me fez uma... Assim, viajar. Melhor, assim, talvez, com terapia gênica, combinando, otimizar algumas funções celulares. Selecionamento de genes. Talvez, mas a gente nem tem esse objetivo do melhor, não. Tá? Sim, eu pensei até no caso de... A gente pensa nessas ficções científicas de um homem me roubou e tudo mais. Já foi pensado alguma vez produzir um ser humano assim, de laboratório, tendo como referência, como base, esses tecidos? Tá. Não, pelo Código de Ética e Conduta, a gente não pode fazer. Então, a gente não pode clonar seres humanos, né? Então, mesmo que a gente tenha tecnologia para isso. Desde a tem Dolly, alguém né? Tem alguém fazendo? Não sei. Ninguém contou. Mas pelo Código de Ética e Conduta, não. Mas você acha que a gente tem que ter tecnologia para isso? Tipo... Temos. Inclusive, tem em andamento no Japão uma linha de pesquisa, algumas linhas de pesquisa que visam a produção de quimeras. Então, como é que eles acham? Como é que eles pensam? A gente tem que avançar nos órgãos artificiais, a gente não está avançando com as tecnologias que a gente tem hoje. Então, a gente vai produzir um órgão, parte células humanas, parte células de animais, por isso quimeras, e isso vai conseguir com que a gente alcance esses órgãos funcionais. Então, isso está rolando lá. Isso foi liberado pelo governo de lá, mas, por exemplo, aqui não é liberado. Entendi. Mas aí, puxando mais um pouquinho sobre esse assunto, a senhora acha que há algum limite para até onde a ciência pode brincar de Deus? Sim, claro que tem, sempre tem limite. Agora, esse brincar de Deus é cultural também. Eu me lembro, eu tinha uma matéria que era História da Imunologia, a professora Vivian Rujanek, lá da FRJ, e era fantástica a matéria porque ela resgatava coisas antigas, né, e provocava a gente, como as pessoas pensavam na época. E uma vez ela trouxe uma foto de uma capa de um jornal quando o primeiro cientista conseguiu cultivar células em laboratório. Isso lá atrás, 1900 e vai bolinha. Conseguiu cultivar, e sabe qual era a manchete? Recriaram vida em laboratório. Não, você só cultivou uma célula. Então, às vezes, a gente tem que... né? Pra quem não conhece. E a gente tem que tomar cuidado com o sensacionalismo também, né? Às vezes... Por isso que é tão importante, né? Eu estar aqui hoje, os cientistas estarem se envolvendo com divulgação científica, justamente pra gente mitigar esse tipo de sensacionalismo, né? Imagina, lá atrás não tinha se recriado vida. Hoje, a gente também não é o nosso objetivo, tá? O objetivo é a gente ter esses tecidos e órgãos funcionais a serviço, né, da saúde, né, humana. Uma coisa que acontece, mas não nesse sentido, mas na terapia gênica, que usam bancos de células já, a mãe no parto decide tirar as células troncos da criança para ser usada no futuro. Que seriam as totipotentes, né? Você acha que talvez isso
num futuro que eu consiga guardar essas células para imprimir órgãos para mim, não pode ser um avanço na tecnologia? Não são as totipotentes. Lembra? Serão as Tira pluripotentes quando já é feto. Não, nem pluripotente tem mais. Na verdade, são multipotentes também. As que tem no sangue do cordão umbilical, elas são multipotentes e elas são similares às nossas células da medula óssea. Então, a medula óssea é o nosso órgão, né, que produz as nossas células sanguíneas, e essas células do sangue de cordão umbilical são similares a essas da medula óssea. Quando se começou a se formar esses bancos, a ideia era justamente ter alternativas de doadores, porque a medula óssea não necessariamente a pessoa quer doar, é difícil você ter um banco. E o sangue, mais uma vez, é um produto biológico, né, precioso, que vai pro lixo, né? Vai lá, corta o cordão umbilical e aquilo ali vai pro lixo. Então, que momento eu tiro as totipotentes no momento de blastocisto? Pluripotente. Né? As pluripotentes. Totipotente é antes. Em que momento, então? Em mórula. Mórula. Aí ninguém tira, senão não tem vida, né? Não tem vida. Então, o embrioblasto seria um totipotente já. Pluripotente. Pluripotente. Isso. E as totipotentes em mórula. Mórula, isso. E ninguém que nunca quis manipular essas da mórula. Porque também comprometeria, né, o desenvolvimento. O embrioblasto também, né? A hora que você isola, aquela vida não vai se formar, né? Então, essa que era a discussão ética em torno. Sim. Mas aí, com o Yanamaka, que é aquele pesquisador japonês que eu comentei com vocês antes, aí se acabou-se os problemas éticos com esse tipo de célula. É uma célula cara, mas é bem cara. Chegando no final, o que a senhora diria para os jovens que querem entrar no ramo de bioengenharia, biomedicina e medicina regenerativa? Legal. Então, claro que a gente sempre precisa de massa crítica, com certeza. E a graduação não vai definir, a gente não tem uma graduação específica para isso hoje, tá? E nem é interessante também. Então, basta você fazer uma graduação na área de ciências da natureza, seja ela física, química, biologia. E aí a gente tem uma infinidade, né, de graduações. Até mesmo já tive colegas que às vezes fizeram fisioterapia, medicina, que até nem exercem e foram para a área acadêmica também. Mas o mais comum, né, do cientista acadêmico é vir dessas áreas, qualquer curso de graduação. Biologia, biomedicina. Isso, que seja dessa área de ciências da natureza. Química, engenharia química, física. A gente tem um curso na UFRJ, já tem um tempinho, de ciências biológicas, modalidade biofísica, por exemplo. Tem ciências biológicas, modalidade biotecnologia, entende? Então, qualquer um desses cursos você já está ali inserido, mas é necessário fazer mestrado e doutorado, tá? E aí o mestrado e doutorado, de novo, não vai ter pós-graduação específica em bioprint e bioimpressão, mas vai ter uma pós-graduação onde você vai procurar um orientador, né, que tenha essa linha de pesquisa. E aí o seu trabalho de laboratório vai ter esse tipo de tema. E aí que você vai se especializando, né? Você vai no mestrado e doutorado, quando ele é experimental, você vai aprendendo na prática, né? No laboratório. Estudando muito, claro, né? Lendo muito artigo científico. E aí a linguagem da ciência é o inglês. A gente só lê em inglês. E as publicações mais relevantes que a gente tem são em inglês também, porque são justamente nos periódicos internacionais que eu deixo claro que todo mundo vai ler. Escolher uma área, é importante você ver qual é a maior parte da publicação, em que idioma é publicado naquela área, para você se especializar e aprender o idioma. Porque passar numa universidade de medicina é um desafio. E o desafio maior ainda é você se manter lá, porque você precisa ler os artigos, precisa se atualizar, tem que saber o idioma. Eu não sabia dessa. Ciência em inglês. O meu primeiro dia de graduação, as minhas primeiras aulas, os professores, a gente chama de paper, né, que é o artigo científico. Os professores já estavam passando paper. Toma aí. Eu lembro que o primeiro paper que eu li, eu tinha que ficar traduzindo quase tudo. Aprendi. E hoje, claro, na área da educação tem muita coisa em espanhol.
hoje em dia também tem bastante coisa em inglês, mas a educação raiz é em espanhol. Espanhol, a nossa é em inglês. E aí você vai para um congresso internacional, você vai apresentar em inglês, você vai conversar. E se espera de um cientista, a ciência é uma carreira internacional. Então se espera do cientista que ele tenha colaborações internacionais, que ele, né? E aí ele vai interagir. Por exemplo, eu tenho muitos colaboradores na França. Eu não falo francês com eles. Eu falo inglês. Tem que ter algo em comum, né? O idioma. Sim. A senhora falou que dá aula de histologia e embriologia. A senhora dá aula para quais cursos? A senhora é orientadora de mestrado, de doutorado? Também. Sou tudo. Então, vocês têm alguma dúvida mais? A gente já está caminhando para... Então, é que a senhora falou muito que os especializados nessa área têm que fazer faculdades exteriores, têm que fazer... Não a faculdade, mas parte da formação, e aí isso é muito comum durante o doutorado, o aluno passa 1 ano fora do país. E muito comum também, ele termina o doutorado e ele vai fazer o pós-doutorado fora do país também. E aí ele fica um tempo fora do país, só depois que ele volta para fazer um concurso para professor, por exemplo. Esse é o comum, é o... trajetória acadêmica. É uma trajetória comum, é o que aconteça dessa forma. Eu hoje, por exemplo, eu tenho uma aluna que eu orientei no mestrado e doutorado, que ela está fora, na Irlanda, fazendo pós-doutorado. A senhora fez na França, né? Aqui no seu currículo consta, né? Eden. O que seria Eden? Lyon e Edentech. Lyon é uma cidade lá, então lá são os meus parceiros acadêmicos e a Universidade de Lyon. E a Edentech, na verdade, isso foi um grant, né, um fomento que eu consegui, que é o Marie Curie, que é um fomento bem badalado lá na Europa. Diz teu nome, é Marie Curie. Ele, na verdade, eu não fiz numa instituição de pesquisa, eu fiz numa empresa, numa startup. Então, na época, eu já tinha fundado a minha startup, e aí eu fui ter essa experiência de uma startup fora do país e tal. Então, me acrescentou em vários aspectos, não só de ciência. Muito interessante. Bem, então, aproveitando o gancho, como a gente costuma dizer, o gancho, falamos sobre a questão da sua trajetória, mas eu vou lá no passado e eu fiquei bem feliz, a gente conversou um pouco antes da entrevista, porque a professora falou que a formação, o início dela foi aqui no Colégio Brigadeiro Milton Braga, então ela é prata da casa, então a gente fica muito feliz de tê-la aqui conosco novamente, os alunos aqui com os olhos brilhando, empolgadíssimos, alguns alunos do curso de enfermagem aqui na plateia assistindo. E tem alguma recomendação, algum conselho, quer fazer considerações finais, falar com a comunidade dentro do Colégio Milton Braga? Tem sim, claro, sempre tem. É um prazer estar aqui, né, conversar com os alunos. A gente lá na universidade, a gente acaba que não tem tanto contato assim, né, com alunos de colégio. A gente tem eventos específicos dentro da universidade que a gente recebe os alunos. Isso é legal, mas não é uma coisa nossa do dia a dia. Então, toda oportunidade que eu tenho, eu sempre gosto de estar aqui interagindo. E é claro que aqui é especial, né? Porque eu estudei aqui hoje eu estou confundindo com o meu filho, né? 9º ano, na minha época era 8ª série, né? Da 8ª série e o 2º grau. Foi ali e foi aqui que eu despertei para essa área biológica. Até comentei com o professor Celso, que foram as aulas eu não sei, todo mundo chamava de Paulão, que era o professor de biologia. Então era um professor de biologia muito provocativo e as aulas dele eram fenomenais e eu comecei a despertar para isso. Eu sempre tive um despertar, só que eu não sabia se eu queria uma coisa de ciências ou eu queria uma área médica, e eu falava que ia ser médica. E aí o curso de enfermagem foi muito bom para mim, porque meio que abriu portas no sentido que eu adorava as disciplinas, mas aquela coisa de hospital eu não gostava. Eu falei assim, cara, eu não gosto desse clima de hospital, dessa coisa de hospital. Ao mesmo tempo, por conta de uma professora daqui também, eu consegui fazer, professora de química, eu consegui fazer um curso de férias na UFRJ, porque a UFRJ tem um curso de férias, você passa uma semana na bancada fazendo experimentos guiados, né, pelos alunos de doutorado ali, e ali eu despertei, falei, não, é isso, eu quero uma área médica, mas eu não quero ir para o hospital, eu quero essa área mais científica e tal. Então a gente pode dizer, né, que a estrutura, os contatos aqui do colégio, né, ajudaram muito, né, a moldar ali
o que eu queria. Claro. Não, só complementando, né? O professor Celso, ele coordena aqui, o coordenador da parte do colégio, o projeto Historiando a Ciência. E esse projeto faz muito do que a senhora falou agora. Faz essa ponte. O projeto hoje se tornou ano passado, né? Se tornou um projeto de extensão, a senhora com certeza sabe o que é, mas falando para todos, é uma parceria entre a universidade e o colégio. E isso é muito bom. Eu faço parte do projeto há mais tempo, eles estão entrando agora. E é um projeto que coloca a gente no universo acadêmico mais cedo. Você consegue fazer julgamentos, o que você gosta. Também. Você vivencia muitas coisas e você consegue pensar melhor, raciocinar melhor. Sim. Fora experiências únicas que nem todo mundo tem, como a gente participou da SEAC com o projeto daqui. Legal. A gente participou da SEAC, muito legal. Então, todos os coordenadores daqui, os professores daqui, quanto os de lá, a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente conversa muito, a interação é muito boa, então é muito bom. Sim, a FRJ, eu posso dizer isso por toda a universidade, ela está de portas abertas para receber os alunos, é um dos nossos pilares, né? Essa interação, que é pelos projetos de extensão, que a gente chama com a comunidade de fora, né? Então, esse é o objetivo mesmo, mostrar a ciência e mostrar o que é feito dentro da universidade, as opções. Tem o Conhecendo a FRJ também, não sei se vocês já participaram do Conhecendo a FRJ. Todo ano a gente monta bancadas, palestras, estandes e palestras sobre os cursos de graduação da FRJ. Então o colégio leva os alunos até lá e eles participam disso, então eles ficam sabendo quais são os cursos, quais são as opções. Conhecer antes, né? Sim. Esse Conhecendo a FRJ, quando eu era coordenadora de curso, eu cheguei a participar mais ativamente, né? Explicando o curso e tal, então é importante também. Semana passada até teve um passeio para o UFRJ, que a gente foi na área de metalúrgica, de identificação de materiais. Sim. Foi Legal. Professora, antes da gente fazer o encerramento, queria saber se você queria falar mais alguma coisa, um convite assim para alguém. Se a senhora quiser deixar um e-mail profissional seu para alguma página social. Qualquer coisa que você deseja. Claro. Não, assim, quem tiver curiosidade, quiser conectar, pode me procurar. Não sei se os jovens usam LinkedIn, mas o meu LinkedIn é bem ativo, é Leandra Baptista. Meu nome é Leandra Santos Baptista, mas eu acabo usando mais o Leandra Baptista. Então tem o LinkedIn, tem o Instagram também, Leandra S. Baptista. Então pode conectar ali pelas redes sociais. Se a senhora não tiver mais nada para falar, a gente puxa aqui o encerramento, se tiver. Não, tranquilo. Tudo bem. Então, professora Leandra, muito obrigado pela sua presença hoje. Você esclareceu muitas dúvidas referentes a vários assuntos da área. Em nome dos alunos, dos professores, da direção, do colégio de forma geral, te agradeço aqui por exibir assim, seu conhecimento, compartilhar com a gente. Muito obrigado mesmo. E muito obrigado a todos os ouvintes aqui do podcast. Muito obrigado a vocês. Continue acompanhando o Historiando, continue acompanhando o Pod Newton. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Foi ótimo, hein? Foi, parabéns. Eu esqueci de parabenizar o projeto.